Deixa eu ver se eu consigo. Não dá certo, né, se eu clicar aqui. Boa noite. Vamos, então, começar o nosso bate-papo. Hoje, a Ana Carlota que vai conduzir aqui conosco e todo mundo dando suporte, tá, gente? Sem deixar ela no desespero, né, Ana? Sozinha. Mas todos vamos construindo juntos aqui, né? E a gente não tem essa preocupação de estar certo ou estar errado, porque estamos todos lendo juntos, aprendendo juntos e nos apropriando juntos do pensamento do Marx, que é um pensamento complexo, né? E como eu dizia há pouco, é um texto denso e com muitos conceitos, e muitos conceitos que ora se conversam, ora se distanciam, depois eles se reencontram de novo, né? E aí, para a gente conseguir organizar tudo isso de uma forma sequencial e lógica, leva tempo mesmo. Muito provavelmente a gente vai precisar de algumas leituras Marx para conseguir entender na integralidade. Mas eu acho que o nosso objetivo aqui é entender pelo menos as ideias gerais, né? E lógico que a gente vai ter o apoio aqui do Vinícius, que já se dispôs, do próprio Ricardo e da Gabi, que tiveram umas leituras iniciais sobre o tema, né? E acho que todos nós podemos construir juntos aqui, sem essa preocupação de estar certo ou de estar errado, né? Você Tá. quer colocar em tela cheia, Ana? É isso que você está tentando? É isso que eu estou tentando. Embaixo, na barrinha de baixo, você tem uma lupinha. Ali onde ficam os sinaizinhos de mais e menos, aí você pode seguir para a direita, ali onde você estava. Pode descer, pode descer. Direita, um pouquinho mais, aí, essa lupinha. Em Não está testa, clicando. tá. Deixa eu ver. Aí a gente precisa de ajuda dos universitários, Você então. quer me mandar, Ana? Eu vou passando para você? Te mando. Pode ser no Zap mesmo. Tá. É Vamos ruim, é lá. ruim quando a gente apresenta, a gente não fica sem ver ninguém. Eu tenho Sim. dificuldade também. Oi, Débora. Oi, Robson. Nossa, aqui. Tudo bem? Olá, boa Gustavo. noite. Ih, tá sem voz. Olha lá, Sim. Gabi. Outra que estava no forró junto com você, ó. As Ei, duas estavam no Gabi. forró. Era bom fosse, hein? Boa noite. Olá, Tudo bom? Sofia, Érica, querida, tá por aí? Já vou enviar aqui no seu WhatsApp. E aí, Robson, que cara de sério é essa? Pessoa séria. Robson está junto com a turma lá, revolucionando o programa. Ele, Ana Carlota e a Companhia Limitada estão causando lá no programa. Com a participação de todo o PPGZ, tá bacana, viu? A galera tá animada. Tá todo mundo dando apoio. Isso é bom. Robson também vai ajudar hoje, hein? Robson também. A Ana Carol tá pedindo ajuda para todo mundo. Acabou de passar um senhorzinho na rua lá, chamou ele. Daqui a pouco ele aparece aí para ajudar também. Você já leu Marx? Vem cá. Vem aqui. Mas eu acho que assim, ó, uma coisa que eu queria dizer, antes de começar a falar um pouquinho do que eu consegui ler, é que eu fiquei o tempo inteiro pensando na minha pesquisa, né? E na forma como ele foi olhando para a sociedade, né? A forma como ele olhava e tentava entender. E aí eu também assisti vários vídeos e tal, então, assim, muitas vezes os conceitos que ele traz faz sentido na minha pesquisa e na forma como eu pretendo
estar com as pessoas que vão me ajudar na pesquisa, né? Que são os participantes da pesquisa. Então, eu acho que até esses dias eu estava lendo o texto e entrou a professora de sociologia na minha sala, ela viu, ela falou, que você está lendo esse livro, né? Eu falei, estou me preparando. Ela falou assim, mas o que tem a ver com a sua pesquisa? Aí eu falei um pouco na nossa metodologia, da metodologia arqueológica, né? E ela falou, nossa, mas eu nunca tinha pensado... Ela foi primeiro que não conhecia a nossa metodologia, mas ela disse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, mas com cara de faz sentido, né? Não, nunca tinha pensado nisso, que absurdo, faz sentido. Então, eu falei, puxa, é um pouco... eu acho que é um pouco esse caminho. Então, primeiro, eu fiquei pensando em situar, né, quem é esse texto. Pode passar, Ricardo. Então, que foi uma das coisas que eu fui fazendo para tentar entender esse texto. Então, eu reli o título, é uma introdução à contribuição para a crítica da economia política. Então, foram coisas que eu fui tentando pela linguagem para tentar conhecer um pouco mais. E em alguns lugares que eu fui buscar outras referências sobre esse texto, aparece que ele nesse texto, o Marx vai dar vários elementos que vão se constituir como a base do que vai ser o materialismo histórico, né? E aí, uma das coisas também que eu percebi nessa leitura é que ele faz uma crítica ao jeito que outros economistas, filósofos estavam olhando para a sociedade, né? Então, ele vai buscar nessas pessoas como que elas olham. Então, aí aqui logo no começo ele já traz o Smith e o Ricardo, né? Então, em alguns momentos do texto, ele vai trazendo como eles entendem, para ele trazer a própria crítica, ou seja, aquilo que realmente ele acha que faz sentido ou não. Pode passar, Ricardo. E aí, ele começa tudo e se inicia com a questão da produção, né? Produção é o grande objetivo, é o que começa, é o princípio, e depois ele vai trazer outros elementos, e lá na frente ele vai dizer, a produção está sempre naquilo que reinicia esses processos, né? Então, eu peguei uma frase aqui do texto que ele fala: na produção social da sua vida, os homens constroem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade. Ou seja, a forma como os homens produzem a sua existência, ela é determinada pela sociedade aonde ele vive, pelas relações que se estabelecem, né? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, se eu não nascesse numa sociedade como a que eu vivo hoje, uma sociedade capitalista, com certeza a minha forma de ver, de interagir nessa sociedade, seja por meio no meio do meu trabalho, ou pela religião que talvez eu me sentisse influenciada, pelas leis dessa sociedade, seriam diferentes. Porque não, essas relações é que produzem na verdade, é o que produz tudo que acontece na sociedade. São essas relações que vão se estabelecendo, né? E aí, ele diz também que a totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade,
que é a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, ou seja, é um pouco isso. Se eu estivesse numa sociedade onde, por exemplo, a pesca fosse a base da subsistência, tudo se organizaria a partir daí. Então, o trabalho, aquele que pesca, aquele que limpa o peixe, aquele que armazena, aquele que utiliza esse peixe para a produção. Com certeza, as relações sociais seriam estabilizadas por aí, as leis, enfim. Então, a produção acaba tendo um papel muito central nessa estruturação da sociedade. Pode mudar. E aí ele traz uma enxurrada de conceitos, né? Mas ele traz esse conceito de consciência que também está ligado àquela questão da produção, né? Então, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Então, eu fiquei pensando na própria situação que eu trouxe o exemplo da produção, né? Dependendo de onde você está, não que eu fiquei também me questionando assim, não que você não possa pensar diferente, ou que você está fadado a só ter esse pensamento. Mas, como ele também tem, ele não fala disso aqui, mas como ele também tem um conceito de... como é que chama? Alienação, que eu lembrei do Paulo Freire, você corre o risco, sim, de ficar sempre nesse único movimento de consciência, né? Então, é um pensamento determinado pelas relações que se estabelecem. Então, quando a gente, na nossa sociedade, né, quando tem um movimento onde algumas pessoas privilegiadas têm acesso ao conhecimento, à produção desse conhecimento, e outras não, de certa forma, você pode estar... de certa forma, não. Vai criando uma cisão aí diferente da consciência, porque as oportunidades são diferentes, né? Então, a ideia do dominado e do dominante vem muito, né, nessa ideia também, de quem tem esse conhecimento, de quem consegue produzir esse conhecimento. Pode falar, Vinícius. E eu diria, vocês me escutam direito? Sim. E eu diria da seguinte maneira, né? Para o Marx, a estrutura econômica e as formas de produção são as formas de produção da nossa vida, né? Porque a gente produz a vida trabalhando. E esse é o aspecto central, né? Por isso que é central para poder entender toda a organização social, a maneira como a gente organiza a nossa produção da nossa vida, trabalhando, como a gente organiza a divisão do trabalho, o esforço colocado para fazer as coisas, os tipos de trabalho, enfim, como que a coisa vai se dar, né? Uhum. E Sim. aí, essa coisa da consciência, eu tenho a impressão de que talvez nem entre numa discussão sobre, por exemplo, sobre livre-arbítrio. Talvez nem entre nisso, mas entre mais numa discussão de que, assim, quando você vai pensar nas possibilidades da sua vida, ela está diretamente relacionada à vida que a gente tem, né? Então, sei lá, se eu odeio trabalhar e quero ganhar na loteria, é porque existe loteria, existe trabalho, existe a obrigação de trabalhar, né? Mesmo que eu não queira, né? Então, Uhum. pelo sim ou pelo não,
ela vai estar relacionada a isso, né? Que aí mais para frente, eu acho que tem a ver também com, se a gente for pensar de outro jeito, né? Eu acho que tem a ver também com, assim, a gente pensa por signos, né? A gente pensa por palavras que têm significado, sentidos e tudo mais, né? Mas tem como nascer um sentido do nada? Geralmente o sentido ele nasce da vida que a gente vive, né? Também, né? Então, seja para eu pensar igual ou diferente do que é esperado, a base vai ser a referência real, concreta da maneira como a gente vive, como a gente se organiza, né? Tem um exemplo que eu não lembro onde foi que eu vi, eu não lembro quem foi, eu acho que é do Michel Pechet, que ele diz assim, né, se uma pessoa diz que tem que cortar a cabeça do rei em 1700 é uma coisa, se ela diz isso em 1970 é outra coisa, é outro sentido que vai ter, apesar de ser a mesma frase, apesar de ter a mesma violência implícita na frase, mas vai ser outra coisa. E se for para levar a sério de que vai cortar a cabeça do rei, se a pessoa que diz isso quiser ser levada a sério, muito provavelmente ela vai para o manicômio, sabe? Porque não tem um rei para se cortar a cabeça, né? Então, essa é a coisa dessa referência de que a consciência ela vai ter a base do meio ali, do meio social, do espaço social, por aí vai, né? Só isso. Boa. Rubens. Tá fechado seu microfone. Ai, já estou nessa fase já, de esquecer de abrir o microfone. Não, eu fiquei pensando na mesma linha de raciocínio do Vinícius e o que você coloca aí, né? O seu ser social é que determina a sua consciência, né? É que esta consciência, ela não é pura, né? Originalmente pura, né? Ela vai ser contaminada pela materialidade, né? Da vida. Então, e ela vai nascer a partir das necessidades, e as necessidades que são geradas a partir das relações sociais com outras pessoas. Então, é isso mesmo, essa consciência, ela não é uma coisa abstrata, ela é real porque ela é um produto social, né? Ela é um produto social, ela representa algo real e ela se manifesta pela linguagem, né? Então, essa relação entre consciência, linguagem e mundo real concreto é algo que constitui o homem, né? Que faz com que a gente seja quem a gente é, né? Ela não nasce de abstração, né? Como se quer, em alguns momentos, fazer crer, né? Uhum. Gabi? Tá, Gabi? Você tá que nem o Rubens. Eu cliquei, não foi. Eu também tive um pouco de dificuldade com essa leitura que nem você, então eu ainda preciso trazer algumas informações um pouco mais concretas para eu entender. Então, isso que eu queria tirar dúvida, aproveitar até que o Vinícius trouxe isso agora. O que estava rolando realmente na sociedade era aquela ideia, era o idealismo, né? Eram coisas mais abstratas. E aí o que o Marx traz é justamente essa realidade mais concreta, né? Ver se eu estou entendendo bem. Então, daí essa parte da consciência social e das condições materiais seria mais ou menos aquele contraponto, aquela crítica que ele faz de que seria a meritocracia, pensando no ser humano, na questão do trabalho. Então, aquele idealismo seria aquela ideia da meritocracia, e aí o que o Marx faz é essa crítica, por exemplo, que seria, então, para uma pessoa poder ter melhores condições de vida, ela vem por elas condições materiais, por exemplo, ter que trabalhar 14 horas, ter que pegar uma condução durante 3 horas para poder ir para o trabalho. Então, é realmente esse contexto que ele está inserido que contribui também para a consciência social dele. Isso que eu queria compartilhar, para ver se realmente é nessa linha que é o raciocínio.
Eu acho que eu não sei se essa era uma época, assim, eu não sei, em termos do contexto histórico, do que você trouxe da meritocracia. Eu sei que tem esse conceito, né? Não sei se é nesse texto, mas eu sei que tem esse conceito. Agora, eu acho que é mais. Como é que eu vou te falar? Que tudo que você pensa tem relação com o espaço, o lugar onde você está inserido, da onde você da sua sociedade, da onde que você nasceu. Na medida em que você está num lugar diferente e nasce num lugar diferente, os seus pensamentos é diferente, porque está intimamente ligado, né? Agora, eu não sei disso da meritocracia, não sei se alguém pode ajudar. Vinícius. Não, assim, é isso, Gabi. E assim, por exemplo, eu acho que até essa frase que está citada, ela facilita bastante, né? Porque a primeira parte dela, a primeira parte da frase, é uma exposição muito filosófica, né? Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Isso é muito filosofia. Esse mais que ele coloca, ele está quebrando o pensamento puramente filosófico, ele está fundando outras coisas. Ao contrário, é o seu ser social. Então ele está saindo do ser, de uma discussão filosófica, e ele está entrando no ser que a gente hoje discute nas ciências sociais, né? Que determina a sua consciência. E essa consciência, essa segunda consciência da frase, talvez ela também tenha a ver com o que a gente discute hoje nas ciências sociais como consciência, ou na psicologia como consciência, como tudo aquilo que não é cérebro, né? Que é o produto do cérebro, que é o resultado do cérebro, tal. Então eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Uhum. Débora? Me provocou muito a partir do que Vinícius trouxe com a questão dos signos, porque o que nós estamos experienciando hoje é que a experiência social ela pode ser adulterada, né? Porque é quando a gente vê uma pessoa no Brasil, numa experiência distante, defende um ditador de outro lugar. Eu fiquei pensando sobre essa consciência social que e daí a partir até da questão que você trouxe no início com a arqueologia e a temporalidade, e essa temporalidade talvez ela desfaz um pouco do que o Marx trouxe aí, né? Ou não desfaz, mas nos faz olhar diferente para essa experiência social, que pode ser adulterada. O cara trabalha, aliás, ele nem tem acesso ao trabalho, ele nem tem acesso às materialidades, todas violadas, os seus direitos, e ele defende o ditador, né? É muito louco isso. Me assusta pensar sobre o nosso tempo e como que a gente se faz ser social. Eu não consigo mais nem raciocinar. Valeu. Obrigada, Débora. Pablo? Eu fiquei na dúvida com essa questão que o Vinícius colocou da meritocracia. Eu não tinha coletado essa informação no texto. Eu não me lembro se a meritocracia naquela época era um tema vigente, né? Uma vez que a gente estava falando do idealismo mais numa concepção onde a luta das ideias, né, acaba substituindo as lutas materiais. Eu acho que a luta estava mais para esse lugar e não numa questão de mérito individual, onde um sujeito muda o cenário. É onde ele abandona esse cenário material e vai para um cenário mais filosófico, mas não pensando em mérito individual. Surgiu essa dúvida.
Nesse texto, eu acho que isso não aparece especificamente nesse texto, né? Mas quando a gente vai lendo Marx, e eu fui ouvindo muitas coisas, a questão da meritocracia aparece, no sentido de que quando há na nossa história, né? Quando não sei se eu vou falar certo, né? Mas quando a burguesia ascende ao poder, né? E aí ela descobre que ter todo esse poder e o dinheiro e tudo mais, e isso deixa num lugar que, de novo, se distancia do trabalhador, né? Esse outro, né, que oferece a sua força de trabalho, na medida em que a história vai e as ferramentas vão melhorando em termos de trabalho, ele vai se debruçando cada vez mais nesse movimento, né? Porque passa-se a ideia de que trabalhando você vai conseguir ter aquela posição de quem tem o poder, que na verdade, por mais que trabalhe, não vai chegar. Porque a desigualdade já está imposta numa outra condição, que nem essa condição só de trabalhador, né? Professores, please. Rubens. Então, eu mais ou menos acompanho o Pablo aqui, sabe? Porque eu não sei se a discussão... Aí eu estou perguntando para os universitários mesmo, né? Eu não sei se a discussão ela entra em termos de meritocracia nos termos que a gente conhece hoje como meritocracia. Até porque a organização de classes na sociedade pensada pelo Marx e na época do Marx, que a gente tem considerado aqui, ela era muito marcada. Então, não sei se havia a possibilidade de, por mérito, um trabalhador ascender à burguesia. Eu não sei se havia essa possibilidade. Essa é uma questão mesmo que eu não consigo enxergar isso nas leituras até o momento. Entende, gente? Então, assim, o trabalhador, ele trabalha bastante e tal, então ele vai conseguindo, vai subindo na fábrica, e ele vai mudando de situação na fábrica, a ponto de se tornar burguês em algum momento. Eu não sei se é isso. Então, eu não consigo enxergar essa chave para pensar o que Marx está discutindo aqui. Nesses textos, assim, para mim ficou muito claro que a discussão ela passa muito por esse embate, assim, proposto pelo Feuerbach, que ficava muito mais no campo da libertação filosófica, da organização social em torno desse pensamento abstrato filosófico, não tão palpável, não tão concreto e distante do real. E a crítica do Marx a isso. Falou, olha, gente, para de viajar na maionese, entendeu? Para de ficar pensando filosoficamente, a gente precisa agora ir para o concreto, para o real, porque as coisas estão acontecendo. E aí eu não consigo enxergar onde é que entra aí a possibilidade de haver um movimento meritocrático. Percebe? Eu estou perguntando mesmo, assim, gente, para os universitários, para todos nós aqui, né? Porque o movimento meritocrático, ele, a despeito de todas as críticas que temos, ele pelo menos sugere essa possibilidade de uma movimentação entre classes, a partir do mérito, do esforço, seja esse mérito real, imaginário, seja por corrupção, mas enfim, há uma possibilidade de movimentação entre as classes. O que eu não sei se havia à época de Marx ou se ele estava tratando disso. Pergunta mesmo, eu deixo aqui na roda aqui para a gente poder falar sobre isso. Porque, para mim, a produção material que ele fala ali na obra é uma produção material de vida mais imediata mesmo. Então, como a gente vai comer, como a gente vai se vestir, para além dessa abstração de pensamento. Então, pensando no idealismo do Hegel lá, que ele vai colocar
que o centro vai orbitar todas as outras coisas, acho que ele está falando para sair um pouquinho desse pensamento e voltar para a vida material, que é onde as relações se dão e é onde a superestrutura, né, que é o jurídico e tal, vai atuar por conta dessa chave que você precisa ir fazer. E a produção é quem vai construir essa superestrutura. Uhum. Eu vi entendido mais dessa maneira, que é uma coisa mais imediatista mesmo. Robson? Oi, Ana. Pablo, eu também penso nessa linha. Acho que a partir que o Vinícius colocou essa citação, esse entre aspas, do Marx, está numa ruptura, né, com a filosofia hegeliana, né, de se para Hegel naquele momento a razão e as ideias que plasmam a realidade, a crítica do Marx vai nessa ideia contrária, dizer não, que o que plasma a consciência é a possibilidade de ser essência, permanência, é a realidade, né? Que vai me dar condição de pensar essa minha relação com o mundo. Então, nesse sentido mesmo de que, olha, essa realidade, essa consciência, ela não foge à realidade, mas a realidade e esse contexto material, concreto, histórico, é o que nos permite avançar e pensar como a relação capital, trabalho e todas as categorias que ele vai olhar que se dá a consciência, né? Então, se para Hegel lá a consciência determina tudo, é razão, é aquela a verdade absoluta, universal, para o Marx isso inverte, acho que penso, né, que nessa citação ele faz essa ruptura com a filosofia hegeliana e assume a condição materialista histórica a partir daquilo que lembra, né? Ele estudou de Hegel, ele estudou de Feuerbach, ele estudou de Kant, também fazendo toda essa leitura muito atenta da filosofia, mas esse momento de ruptura para ele não serve mais a explicação a partir de Hegel. Érica? O que me fez pensar também nesse texto, ele caminha para esse sentido. Me parece que essa vertente ela vem para contrapor a base fenomenológica que estava forte naquela época também, né? E aí ele veio para poder contrapor e dizer, não, é a realidade material que determina o sujeito. Então, acho que, bem, né, Ana, a partir assim, porque é uma leitura densa, né, que requer outros conceitos já bem delimitados, mas eu percebo que o que inicialmente o texto ele vem nos propor é essa mudança de paradigma, né, de entender o mundo a partir de outro ponto que não numa base fenomenológica. Sim. Vocês estão dando muita, assim, falando com palavras diferentes, né? E eu acho que isso está ajudando, né, Gabi? Eu e você, assim, a gente a entender cada vez mais, porque uma das coisas que em algum momento ele fala é isso, ele deixa claro de que essa ideia de que tivesse uma verdade absoluta já não satisfaz, né? Isso aparece em alguma forma. Rubens. E aí eles vão estabelecer assim, a gente está falando do materialismo, e esse materialismo ele é vinculado à história, né? À existência humana e, portanto, da história, né? E aí isso que o Pablo comentou atrás, né? Quer dizer, o homem, ele precisa ter condições de viver para poder realizar a história, para que a história aconteça. Mas para esse homem viver e para a história acontecer, o cara precisa comer, o cara precisa beber, o cara precisa ter onde morar, o cara precisa ter roupa para vestir, o cara precisa ter o básico. E são essas condições básicas que são pouco alcançáveis para uma grande massa populacional.
né? Porque há todo um movimento de impedimento disso. Então, assim, enquanto você não consegue dar essas condições de vida, essas pessoas com pouco acesso à vida, no sentido de ter condições para a vida, né? Elas não conseguem fazer história, a história não consegue se realizar materialmente. Por isso que aí eu ainda continuo deixando a pergunta aqui, né? Por isso que, na minha cabeça, pensar em meritocracia nos termos que nós conhecemos hoje não conversa muito com essa premissa, sabe? Parece que não faz muito sentido, porque a galera não estava querendo mudar de classe, a galera estava querendo sobreviver, a galera estava querendo ter comida, roupa, abrigo, ter o básico. A preocupação não era se tornar burguês. Por isso que, para mim, não estou dizendo de que não é possível lermos por essa chave, mas estou dizendo que não me parece ser a prioridade nesse momento em que a discussão é vamos sair dessa abstração e vamos partir para o mundo real, para o mundo material. É possível que em outro momento Marx ele entre nessa chave por outros caminhos, penso eu. Só para complicar mais, não sei. Não, e disso que vocês estão falando, eu tenho aqui um trecho que ele fala, só para retomar essa questão, ele dá muitos exemplos, né, de outros, de povos, de civilizações, enfim. Mas ele diz aqui que cada forma de produção gera as suas próprias relações jurídicas e a sua própria forma de governo, né? Então, de novo isso, quanto essas relações, né, são determinantes, né, na sociedade que cada povo aí está inserido, que ele vive, enfim. Podemos continuar? Passa mais um, Ricardo. Então, aí ele vai falar mais especificamente das relações entre produção e consumo, produção e distribuição, produção e troca, né? Então, mais uma vez aí, só para reforçar que a produção está no centro, é central. Então, ele afirma que produção e consumo são momentos de um mesmo processo, eles não existem de forma isolada, né? O consumo depende da produção, não se pode consumir o que não foi produzido, né? Mas ele diz também que o consumo também retroage sobre a produção, pois cria a necessidade de novos produtos. Então, é como se fosse um ciclo, né? A produção se produz coisas e isso, para serem consumidas, muitas vezes desperta o desejo do consumo, né? Há uma questão da necessidade, mas há uma questão também do desejo. E aí, quanto mais se produz, mais se consome. E aí também ele diz também que a produção é, pois, imediatamente consumo, o consumo é imediatamente produção. Então, aí eu pensei nisso, né? Se a gente faz um pão, é para ser consumido, né? E quanto mais se consome pão, mais se cria necessidade de produzir pão, né? Então, e isso também está intimamente ligado à sociedade específica, né? Então, assim, ele fala de coisas que acontecem em várias sociedades, mas não com algo... Como está muito ligado ao concreto, à vida prática, né? A vida das pessoas, isso pode ser que tenha algumas diferenças em relação a uma sociedade e outra, mas essas ideias, elas acontecem nas sociedades, não só em uma, ele traz vários exemplos. Quer falar, Érica?
É que está com a mãozinha levantada, por isso que eu pergunto. Pode passar, Ricardo. Aí ele fala também da produção e distribuição. Então, a distribuição é completamente determinada pela estrutura de produção. Então, não é a distribuição que decide, por exemplo, como o que é produzido é repartido, mas sim as relações de produção. Então, a mesma coisa, né? Se eu estou numa sociedade feudal, há um jeito que isso acontece. No capitalismo, outro jeito, e nos movimentos escravocratas, outra forma, né? E aí, no capitalismo, a gente vê muito essa questão de que a necessidade de estar sempre consumindo coisas é tão grande que a gente é instigado a sempre desejar alguma outra coisa. É como se você nunca tem fim, né? Você não tem mais o celular. Você tem o iPhone 14, 15, 16, o Samsung S isso, S aquilo outro, né? E aí já não é mais só por uma questão do objetivo e da materialidade daquele objeto. Aí é do desejo, né? É do ideal, é daquilo que se do ideal, né? Aquilo que se coloca naquele objeto, né? Que já não está mais só na questão. O Becker falou do fetiche, né? Porque já não está mais na questão do objeto em si, mas daquilo que ele representa, daquilo que ele me faz sentir quando eu o possuo, né? E aí ele traz que essa frase é dele: ao nascer o indivíduo não tem capital e nem propriedade agrária, logo que nasce é condenado pela distribuição social ao trabalho assalariado, né? E aí quando ele está nesse momento, ele fala um pouco do capital como algo que também entra nessa questão da distribuição. Peraí, deixa eu ver se eu lembro onde está. Se eu não me engano, é a primeira vez que ele fala do capital mesmo nesse texto. Então, ele fala aqui, ó, no tocante ao capital, vemos a evidência que aparece de duas formas. Primeira, como agente da produção, né, aquele que vai produzir. E dois, como fonte de rendimento. Isso é, como elemento determinante de certas formas de distribuição. Por isso que o juro e o lucro figuram também na produção, pois são formas de que se reveste o crescimento do capital. Quer dizer, são momentos da sua própria produção. Na qualidade de formas de distribuição, juro e lucro pressupõem o capital como agente da produção. E aí, aqui também eu coloquei que no capitalismo, a distribuição da riqueza obedece à relação do capital, a relação capital-trabalho, e não uma escolha neutra, né? Vamos repartir, não, né? Está nessa relação capital-trabalho. E é bem louco, né, Ana? Ana? Como ninguém levantou a mão, já meti o doido aqui já. Ufa, para eu poder beber água. E é bem louco, né? Como você cita aí, né? Como é que você está falando sobre distribuição e repartição da relação de produção, aí você cita exemplos, né? Do escravismo, feudalismo, capitalismo. E aí é bem louco como ainda hoje o proletariado ele trabalha até morrer, até a exaustão mesmo, né? Mas hoje com a ilusão de que ele está alcançando coisas, né? Talvez um pouco diferente da época em que Marx
olhava a sociedade, mas hoje o capitalismo ele gera essa ilusão de que, você citou o exemplo do iPhone, né, de que você consegue alcançar o iPhone, mas você não sabe fazer o cômputo de quantas horas de trabalho você vai precisar para conquistar esse bem, que ele é apenas uma abstração do capitalismo, né? Ele não reflete a essência da pessoa. E aí você não sabe fazer esse cálculo, né? Quantas horas menos de descanso pessoal, menos de satisfação, menos de enriquecimento pessoal por meio da leitura, do estudo, mesmo do crescimento profissional, quantas horas menos de família, quanto tempo tem que abrir mão de tudo isso para poder alcançar essa abstração que o capitalismo mandou alcançar, chamada iPhone 14, 15, 16, 18, 20, sei lá o quê. É louco isso, né? E aí a pessoa passa a vida inteira, a impressão que dá é que é um cão correndo atrás do rabo, a vida inteira correndo atrás do rabo, né? E no final ele desfalece de exaustão, porque não chega em lugar nenhum, né? É bem... Assim, é esse o quadro mental que eu faço disso, né? E aí eu fico pensando, Rubens, isso porque, por exemplo, você trouxe esses exemplos de horas de trabalho, e muitas vezes você tira de algo que é uma necessidade real e básica para ter esse desejo, né? E aí, por exemplo, fico até pensando que essas formas de aposta online, que também alimentam esse pensamento, porque às vezes você vê uma pessoa que ganha tão pouco e gasta muito do seu salário, né, para apostar, porque a ilusão, né, de que ela vai ascender mais rápido, de que isso vai resolver, né? E é louco, né, Ana? Porque isso que você falou é um exemplo, né? Quando eu falo de hora-trabalho, é assim, é dizer mesmo, quanto vale uma hora do meu tempo, né? Quanto vale isso, concretamente? Ninguém sabe fazer esse cálculo, porque a gente é consumido por essa coisa de vamos consumir, vamos ter, Isso. e sem saber exatamente o que quer ter. E a preocupação, eu vejo hoje, por exemplo, essa sanha de ganhar um prêmio louco desse no Bet. Eu não sei se a pessoa ela entende essa coisa de ascender socialmente. Eu vou mudar de uma classe X para uma classe Y. A sensação que eu tenho é que mais o negócio é mais no campo do eu vou ter mais dinheiro para gastar com mais coisas. Tanto é que a primeira coisa que o cara, quando tem dinheiro, ele começa a fazer é comprar Ferrari, comprar McLaren, é comprar mansão, que ele não sabe nem usar direito uma casa daquele tamanho. Não tem nem avenida, nem rua para dirigir uma McLaren, por exemplo. Em São Paulo, hoje, na reportagem, eu vi de uma maluca aí que tem a McLaren de 3 milhões. Não tem nem rua para andar com esse carro. Né? Então, assim, é muito doido, assim, como as relações de produção e distribuição, elas estão nesse lugar da abstração e de fazer a pessoa entrar nessa roda sem ela se dar conta, né? Sem ela se ligar, não sei. E eu acho que uma grande contribuição de ler os textos do Marx está trazendo para mim é ter esse olhar para as pessoas, para a sociedade, levando em conta todas essas particularidades, porque a gente fica tão imerso no nosso também, né, na nossa sociedade, no nosso mundo, que se você corre o risco, até nas suas pesquisas, a gente corre o risco de intuir que tudo é do jeito que já está na tua cabeça, porque é do jeito que você vive. Então, eu acho que ele traz uma grande contribuição para a pesquisa social, porque ele te diz, espera, você tem que olhar no detalhe, eu vou ser bem reduzido, assim, você olha no detalhe, mas olha no amplo, olha no detalhe, mas olha no amplo, ou seja, vai para o concreto e vai para as ideias, mas cada sociedade vai funcionar do seu jeito, e, portanto, é muito importante que você olhe para isso, para essa forma, né? Que se organiza.
Então, para mim, está sendo uma grande... E está sendo muito instigante, assim, né? Ler o que ele vai trazendo. Na hora que dá o insight que eu entendo, eu falo, agora eu entendi, né? Pode passar, Ricardo. Ana, me permite... Claro. A contribuição que você, o professor Rubens, está colocando, me chamou muito essa noção crítica e ácida, das aspas, nasce condenado ao trabalho assalariado. Isso, acho que é o locus de toda a vivência, né? A gente poderia pensar que até a escrevivência do Marx, quando ele olha para o Capital, né? E como o Vinícius, acho que tinha falado no encontro, num dos encontros, ou foi o penúltimo ou penúltimo, por isso que ele diz, né? Karl Marx disse, olha, não há superação do capital, a não ser que a negação dele, por isso ele vai batendo em todas as contradições possíveis dessa exploração, né? E aí a gente vai lá para Fanon também, nos Condenados da Terra, ou seja, você nasce sem essa ideia de posse e propriedade, mas você se torna posse e propriedade do capital. E aí essas ilusões dadas lá na Revolução Francesa nos fazem pensar que ter uma McLaren de 3 milhões, né, Rubens, nos coloca no lugar do capitalista, nos coloca no lugar daquele que detém a propriedade privada, os modos de produção, os meios de produção, e determinam o que é mercadoria e o quanto vale a mão de obra do outro, né? Que no ponto para Marx tudo é trabalho e tudo se dá a partir do trabalho. A nossa ideia de inteireza, né? Pegando uma outra parte do Freire, você citou o Freire fala assim, né? Primeiro a leitura do mundo antes da leitura da palavra, né? Acho que e veja, o Freire também está colocado lá em Marx, né? Então o Freire diz: eu sou um barbudo entre dois barbudos. É justamente nessa leitura de que esses mecanismos de exploração não são superados no capital e não há outra possibilidade de não ser a sua imediata destruição. E aí me lembra outra frase aqui, do Vinícius, Ana e Rubens, né? E isso pode requerer no estrado armado também o uso da violência, né? Não há que se falar somente de poemas para fazer a Revolução do Capital, porque ele não se permite, veja, ele estabeleceu, como o Rubens disse, a ideia da meritocracia, a ideia da sua liberdade de se escolher ser patrão de você mesmo, de ser influencer, de alugar um carro de uma rede que ganha milhões sem produzir nada como Uber e 99, mas você trabalhando 18 horas por dia e fechando R$100 nessa diária, você se sente patroa, ou nós nos sentimos patrões de nós mesmos. Você veja que essas ilusões de uma revolução burguesa, como elas se dão nessa condenação ao trabalho assalariado para a vida, como o Rubens colocou, né? Então nós trabalhamos a vida toda nessa ideia de que esse ajuntamento se dê numa aposentadoria que possa me garantir alguma coisa, e aceitando, putz, tá bom, dentro disso, dentro do que é esse mundo, e que Marx conseguiu chegar a pensar essa ideia, né, do soldo como aposentadoria, me aposentar com o mínimo possível já é uma ideia fascinante, mas totalmente, né, fetichista, alienante e sedutora dessa ideia da liberdade. Mas que liberdade é essa, né? Robson, só vou ler a frase, a continuação, porque essa frase, aí eu vou dar a palavra para a Débora, essa frase está na página 12. Ele diz, né, ao nascer o indivíduo não tem capital nem propriedade agrária, logo que nasce é condenado pela distribuição social ao trabalho assalariado. Na realidade, ele continua, o próprio fato de a tal ser condenado resulta do fato de o capital e a propriedade agrária serem agentes autônomos da produção. Ou seja, está lascado. Eu ia falar assim, lascou, aí você já conjugou, tá lascado. Isso aí.
Eu ia trazer só como é trabalhoso, exige muito de nós a análise disso tudo, aproximações pela nossa experiência num país colonizado, né? Então, como são chaves, nós estamos assim, aproximando numa temporalidade de uma experiência europeia, e daí como que é, e que para nós, ou seja, quando eu preciso sempre lembrar, mas eu era o produto, eu era quem que eu era nesse jogo, nessa relação toda. Então, eu entendo aproximação com Marx muito para aproximações sobre o pensamento e a construção do próprio capitalismo e como se apropriou dos nossos corpos na escravização. Então, é um trabalho assim, né, de calibrar isso, mas eu nem existia para esse jogo todo, né? Os meus antepassados não existiam nesse jogo, porque falar assalariado é um sonho, hoje é um sonho de ser assalariado. E até vou sugerir para vocês que eu assisti o filme Melhor Mãe do Mundo. E, gente, é uma loucura. É sobre uma mulher catadora de papel, e aí tem muito, assim, do que nós estamos falando sobre o lugar da produção, e o lugar do trabalho, e o lugar da existência, e a construção do ser social aí, né? E do nascer, o que eu nasço, o que os filhos desses seres não seres nascem, né? Então, nossa, está muito bacana o caminho. Inclusive aqui, né, Débora, nesses textos, nem da mulher. Nem aparece a gente, né? Não estamos falando, né, sobre isso, né? Nem em relação às mulheres. Pode passar, Ricardo. Um outro ponto que ele fala, né, da produção é produção e troca. Então, ele coloca que a troca, né, a troca é o momento que esses produtos circulam, mas só há possibilidade de ter troca porque houve produção, né? E aí a troca aparece como uma mediação entre a produção e a distribuição, mas é determinada pela produção. Então, depois lá quando ele traz esses 4 elementos, produção, distribuição, troca e consumo, então ele coloca, eles são elementos de um todo, mas não é a mesma coisa, né? Mas são elementos de um todo, só que essa produção sempre predomina todos os outros elementos, porque se não tiver produção, como o trabalho, como a produção é a base, é o centro, se não tem produção, não há distribuição, nem troca, nem consumo, ou seja, não há nem discussão sobre, ou reflexão sobre esses pontos, né? E que isso também varia, vai variar de uma sociedade para outra. Acho que é isso, sobre troca. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, viu alguma coisa diferente. Não? Pode passar, Ricardo. Aí, agora que é. Se estava complexo, agora chegou. Bom, método da economia política.
que eu fui entendendo? Que todos esses elementos que ele foi dando uma introdução, né, da produção e tudo mais, é um pouco o pano de fundo para a gente poder, para ele poder trazer a crítica da forma como ele faz esse olhar para a sociedade, né? Que aí eles estão chamando de economia política. Né? Então, ele traz, né? Parece correto começar pelo real e concreto, pelo que se supõe efetivo, por exemplo, na economia, partir da população. Ele está falando do estudo, do olhar, né? Que constitui a base e o sujeito do ato social, da produção no seu conjunto. E aí eu coloco com minhas palavras. Contudo, não é suficiente, pois população é algo abstrato quando você não leva em conta as classes que a compõem, ou seja, o concreto, né? O dia a dia, o real. Então, eu entendi que essa forma que ele vai olhando para essa economia social é fazendo um pouco esse jogo do que, a princípio, você vai olhar que é a realidade, mas você tem que fazer isso de um ponto de vista mais amplo da reflexão. Né? Não basta você olhar somente... Então, não basta falar, bom, eu vou olhar somente para a população, né? Então, eu quero estudar a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Não adianta eu olhar só como é a população, quantas pessoas são, idade dessas pessoas. Não, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que ir além. Bom, quais são as relações que eles estabelecem, quais são as relações de trabalho que ocorrem ali, né? Quais são as relações de poder que ocorrem a partir dessas relações de trabalho. Enfim, é um olhar que vai do concreto, é do real, mas tem que ter ampliar para essa reflexão. Faz sentido isso, gente? Aí ele vai trazendo, vocês me falam, hein? Ele vai trazendo alguns exemplos de algumas comunidades mesmo, de algumas sociedades, né? Vamos dizer assim, que eu marquei aqui. Então, ele diz assim, aí eu achei assim, eu tive que lembrar, puxa vida, ele está escrevendo isso em 1800 e pouco, né? Então, eu não posso tirar ele do contexto dele. Porque ele diz, podemos afirmar que existem formas de sociedade muito desenvolvidas, embora historicamente imaturas. Aí eu, né, a vontade que der é perguntar para ele, o que você quis dizer com isso? Mas tudo bem. Aí ele diz assim, nelas encontramos as formas mais elevadas da economia, tais como a cooperação, uma desenvolvida divisão do trabalho e etc., sem que exista qualquer espécie de dinheiro. Tal é o caso do Peru. Então, lendo esse trecho, o que eu entendi? Que ele encara como a forma como essa sociedade se organiza do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da cooperação, como algo que mostra um desenvolvimento. Mas o fato de não ter um dinheiro, né, como recurso de troca, que vai além da troca, eu produzo uma coisa, você produz uma coisa, eu dou a minha para você, você dá, né, uma troca. Porque na hora que surge o dinheiro, a gente vai além da produção que favoreça uma troca entre os produtos. Na hora que surge o dinheiro, há o acúmulo, né? Porque dá para eu acumular e armazenar. Coisas que eu
talvez produza alimentos, há um tempo para que isso possa estar armazenado, né? Faz sentido isso, gente? Ou eu entendi? Então, vamos lá. Aí ele dá um outro... Diga, Vinícius. Eu acho assim, nesse trecho, o importante é que população não existe, né? Esse é o importante, né? Não existe população como uma categoria para entender uma realidade específica. A população é uma delimitação política e jurídica que nasce a partir do estabelecimento dos Estados-nação, né? O Foucault vai fazer uma crítica sobre isso também, que a população ela nasce para que seja possível aplicar ferramentas políticas de controle social e tudo mais, né? E aí o grande ponto é o que existe mesmo, se a gente for olhar, né? Existem classes sociais e as funções que elas exercem, né? A população como um todo, o Brasil fazia parte do G6, não é? Há pouco tempo. E a população é empobrecida, mas, porra, fazia parte do G6. Contrastando com os outros países do G6 que tem ali um bem-estar social, por exemplo, né? Que o Brasil nunca teve. Tipo, a gente não come PIB, por exemplo. Esse é o lance, né? Esse é o negócio. Essa parte do Peru aí eu acho que tem a ver com um olhar de progresso, enfim, acho que vai por esse caminho mesmo. Legal. Ana, Vinícius, tem essa discussão, claro que tem essa questão de população abstrata, mas quando ele fala desse lugar real e concreto para olhar e analisar, ele está falando também de você olhar enquanto indivíduos, porque produzem condição de existência, independente de ser ou dinheiro ou outro jeito de existir de troca, mas são indivíduos que produzem condição de existência, e é esse movimento de condição de existência que é o importante olhar. Que para além de ser um conjunto de população, como está estabelecido, né, jurídica e politicamente, mas são indivíduos que constroem modos de vida, de existência, que isso precisa ser olhado. Como é que isso vai constituindo esses sujeitos de vida até chegar a que sejam, por exemplo, a população, né? Como é que eles chegaram a esse ponto, esses indivíduos, né? E se identificar com isso, que aí a questão, eu penso, a questão do iPhone, por exemplo, é para além da questão do capitalismo, do dinheiro, de eu pensar no meu trabalho, mas eu me identifico, eu sou esse objeto constituído. Eu me sinto esse objeto, eu não sou mais ser, eu sou ter, né? Por isso eu não penso mais nem na arte, nem na música, nem em outras coisas que lidam comigo naquilo que é a minha sensibilidade enquanto indivíduo. Eu vou me materializando enquanto objeto, tal qual é o meu celular ou outras coisas que eu venho a ter. É todo um processo de identificação. Você se perde enquanto indivíduo, sujeito da história, das condições que você vai se constituindo, você vai se perdendo, quer dizer, você vai sendo capturado, né, claro, por todo esse sistema, e aí vai se perdendo enquanto indivíduo, enquanto sujeito histórico. Acho que foi nesse caminho de leitura, eu acho, né, que é o que a Ana está dizendo, sabe? Sim. Diego, dica. Vocês conseguem me ouvir bem aí, Ana? Sim. Eu só queria fazer a seguinte problematização. Na verdade, é uma pergunta, né? Sei que o Vini, por exemplo, acho que o Robinson também, né? Entende bastante da teoria, que é uma dúvida que sempre me perseguiu e dialoga bastante com o que a Rose estava falando. E aí eu queria tentar, com vocês, problematizar epistemologicamente, né? O processo de reflexão estabelecido por Marx. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu já tive muitos amigos dessa linha de pensamento. E aí
tinha piada que o pessoal contava para mim, né? Enquanto uma pessoa cristã, e Jesus Cristo é legal, mas o fã-clube que estraga, né? O rolê. E aí, em troca, eu dizia também, pô, o marxismo parece uma doutrina interessante, mas alguns marxistas também não ajudavam muito o velho Marx, né? Na seguinte direção, eu penso, eu via que essa seriedade analítica para o real, esse compromisso com o que ele está chamando de materialismo, materialidade das coisas, a partir da ideia do trabalho, da produção, da prática social, da produção social, né, poderia incorrer numa visão muito, muito dura da vida. Como eu não entendo da doutrina da teoria marxista ali muito pouco, e acompanhei muito mais desdobramentos dessa teoria, como é o caso da análise do discurso, por amigos e por conviver com pessoas que pesquisam nessa área, eu percebia que, às vezes, isso poderia incorrer numa coisa meio lato sensu do real, que é muito perigosa, que pode ser perigosa. Eu queria deixar essa provocação aqui também. Até no sentido de uma contradição interna. Por exemplo, esse lugar teórico não nos levaria para um outro projeto social, reformado, restaurado, até revolucionado, né? Se ele nos leva para lá, em que medida uma visão muito dura do real nos levaria para essa alteração do real, uma vez que a gente é produto dele, né? E aí eu dou um exemplo. Eu tive um professor, né, vou falar assim como diz um amigo, longe daqui, perto de lá. Eu ouvi uma história de uma disciplina de pós-graduação em que o professor se autodenominava materialista histórico, certo? Do jeito dele. Se é o que a gente sabe o que é isso, se é o que a gente entende que seria marxismo. Cada vez, a cada reunião, eu vou me convencendo de que o negócio é o plural mesmo, né? Aparentemente tem diferentes visões e um marxista está tentando chamar o seu Marx aí para representar o que ele chama de marxismo, mas na verdade é um olhar, uma releitura, talvez, né? Mas, enfim, nessa disciplina, a disciplina acabou e, como sempre, o pessoal fez uma festinha de encerramento. Compraram um bolo para celebrar o aniversário do professor e também para celebrar o final daquele ciclo ali. E aí o professor, insistentemente, ele era estrangeiro e se considerava materialista histórico. Ele insistentemente disse que não precisava daquilo. Mas a turma, não, a gente quer celebrar, a gente gostou, foi importante e tal, até que ele foi embora. Na visão de alguns alunos, essa postura se deu pela perspectiva materialista histórica, no sentido de entender que em todas as atitudes humanas há uma base de interesse. E que o interesse ali, talvez seria uma vaga no mestrado, seria, mas às vezes nem é. E talvez, na minha visão, seja ilusório. No meu caso, por exemplo, para tornar isso mais claro, ele foi o único professor negro que eu tive em toda a minha trajetória, na graduação, no mestrado, no doutorado. E era aquilo ali que me pegava. Ver um negão mandando ver e fazendo a parada de um jeito muito foda, entendeu? E eu me inspirava muito naquilo. Então, o meu senso de gratidão pelo ciclo não estava relacionado ao interesse. Não, pelo menos, no plano da minha consciência. Talvez no inconsciente, sim. O que eu quero dizer é que, às vezes, essa leitura muito dura, ela pode aniquilar aquilo que bem disse a Rose agora, a poesia, o amor, os afetos, coisas que não têm nome e que são muito importantes para a vida. O Barthes, que inclusive é um estruturalista, né, o Roland Barthes, ele tem um conceito lá que eu acho que se chama disfuncionalidade. É assim que ele categoriza a arte, especialmente a literatura. Então, por que a literatura serve? Não, a literatura é disfuncional, no sentido de que ela não tem nenhuma função. E é justamente por não ter nenhuma função é que ela serve para tudo, inclusive para significar a nossa existência. Então, em que medida essa leitura dura de tudo fundamentado em interesse, eu acho que, pegando o marxismo e olhando, por exemplo, para o Schopenhauer, a coisa fica mais fácil ainda. Em que medida ver que as coisas, que a vida é uma falência, que a gente está oxidando para a morte, por exemplo, define completamente a vida. Saber que a gente vai morrer, por exemplo, ou que tudo está fundamentado num exercício de vontade, como diz o Schopenhauer, em que medida isso define completamente o real? A noção de trabalho, de economia, definem em absoluto o real? Talvez o Marx nem estava dizendo isso, são os marxistas que se apropriam e tentam ler todo o real, né? Então, e o meu argumento é o seguinte sentido, até dialogando com o que o Vini falou no começo, na tentativa da querida Carlota de dizer o que seria esse contexto que determina a vida do sujeito, né?
no seu contexto ali. O Adair Sobral, que é um professor aí, acho que da Federal do Rio Grande do Sul, ele dialoga com isso e faz uma crítica à análise do discurso, dizendo que, na visão dos analistas do discurso, que tem uma inspiração marxista, né, mas em diálogo com Lacan e com outras coisas, que acho que não cabem falar agora, ele fala que o sujeito não é assujeitado, essa é a palavra que a análise do discurso usaria, né, que ele está criticando. Assujeitado no sentido de que há um outro maior, uma realidade com setas, assim, muito determinadas, né, se a gente pensar num menino pobre, numa menina pobre que nasceu, a coisa já está dada e tal. E aí o Adair ressignifica isso, falando, não se trata de assujeitamento total, integral, se trata de ser um sujeito situado. Eu até cito isso na minha tese. Em que medida? Realmente a pessoa está situada, circunscrita, tolhida por aquelas circunstâncias. Mas há algo ali de escolha, de liberdade e tudo mais. E isso não está sendo idealizado, não. É porque existem mesmo. Com quem você vai se relacionar, com quem vai se casar, se você vai sorrir ou vai ficar triste diante das coisas. E de que maneira você vai experienciar a realidade. Então fica essa provocação. E talvez a minha provocação seja só um fruto da ausência de leitura da teoria, né? Mas é assim que eu vejo, às vezes, o comportamento de alguém que tenta fazer uma leitura revolucionária toda, e tal, e que às vezes esquece o lado humano que existe, que precisa fazer parte. Até porque, como bem disse o Vini, é aquilo que ultrapassou o cérebro, né? Quem leu Vygotsky consegue acompanhar bem, né? Aquilo que está além da extracorticalidade, aquilo que emergiu socialmente, que é cultural, mas a gente nunca pode deixar de entender que esses elementos extracorticais, esses elementos somos nós. Nós não somos só essa base orgânica e cerebral, nós somos esse conjunto de coisas, é isso que a gente chama de humano aí, que pode estar sendo determinado por uma porrada de coisas, inclusive esse horizonte econômico e social, mas ele não deixa de ser aquilo que nós somos, porque apartado disso, quem nós seríamos? Dessa coisa sem nome e tal, sem o que a gente chama de consciência, problema mente cérebro, uma porrada de coisa. Mas aí fica essa discussão. E principalmente se alguém tiver resposta para isso, eu queria ler um texto sobre esse assunto. Igual até o colega citou aí. Não é um problema de linguagem, é um problema de prática social. Eu concordo. Mas aí, por exemplo, com o Bakhtin, a gente vai entender que a linguagem é a material. Ele até brinca assim, ó. Depois da ideia da República Socialista Soviética, toda vez que alguém pega uma foice e um martelo e cruza, eles juntos, esses dois signos, esses dois símbolos juntos, representam uma coisa material, que pretende até fazer uma revolução social, né, a partir desse código ali. E essa materialidade linguística, esse signo linguístico ideológico, né, que ele chama, talvez seja a parte fulcral daquilo que nós somos, né? Infelizmente, eu não consegui ser muito claro, mas eu acho que eu dei pistas da minha preocupação, né? Em que medida o Marx está falando do todo mesmo, ou em que medida a gente está fazendo uma leitura enviesada dele, ou se é isso aí mesmo, tudo tem base material do trabalho. O analista do discurso levantou a mão, vai ter tiro, porrada e bom agora, que o Vini arrebenta. Mas é isso aí, responde aí, Vini. Vinícius. Eu acho que a Rose ia falar antes. Rose? Não, eu estava fazendo aqui a reflexão em relação ao que o Diego estava falando. A gente não é só um pedaço biológico, né? Quando ele fala do trabalho, claro que tem todas essas relações que a gente foi se capturando na história, né? De produção, de capitalismo, tem tudo isso, mas essas atividades nos constituíram como humanos, senão a gente só seria pedaços biológicos, essas atividades do trabalho, essas atividades que a gente foi se constituindo concretamente no real, que a gente foi interagindo, que a gente foi fazendo trocas, e a gente foi desenhando esse concreto que a gente tem hoje, é o que faz a gente também ser o ser social, humano, que a gente é. Então, acho que é um pouco do que eu estava só pensando no que o Diego estava falando, senão a gente vai ficar só, é bem duro mesmo, a gente fica só um pedaço biológico e sai. Então, eu não sei até que ponto também é tão... Marx
pensava de um lugar tão duro, assim, materialmente, né? Acho que ele faz... Não sei, acho que ele faz um pouco... Eu acho, né? Que ele traz esse lugar de reflexões do que o Diego vai dando... vai pontuando também. Eu fico nesse mesmo lugar de pensar, de reflexão. Mas era isso. Vini. O que a gente está vendo aqui são categorias de análise, né, do marxismo que se propõe enquanto ciência. Aí é duro porque se propõe enquanto ciência, né, a parada é dura mesmo. Não é necessariamente uma ética, né, não é necessariamente ou então uma filosofia de vida, necessariamente, né. O pessoal separa marxiano e marxista, por exemplo, né, que é quem lida com a categoria versus quem faz parte de movimentos, tem um objetivo, tal, tem essa separação, né? A gente está vendo as categorias e a dureza vem disso, vem desse aspecto. Eu também tenho o ranço sei lá, do stalinista de São Bernardo do Campo, sabe? O trotskista de Sorocaba, tipo assim, né? Eu também acho complicado. Mas essa parte aí de sonhar o mundo, sonhar a vida, sonhar, ter esperança no futuro, aí eu não sei, eu não tiro isso. Eu sou bem pouco marxista em relação a isso e bem mais nietzschiano, assim, acho que valor a gente que cria, sabe, em conjunto, tal, gente que vai produzindo as coisas, né. Eu não acho que, por exemplo, que entender, eu não acho assim, não é a proposta entender que você tem interesse no mundo, tal, interesse na produção, nas relações sociais, tal. Eu entendo que não é a proposta do marxismo que isso se transforme numa ética para você avaliar a convivência, por exemplo, mas que isso se transforme numa ferramenta de análise econômica, política ou sociológica para ter um olhar macro para as coisas, assim. Eu sei que existem marxistas que trabalham com ética, mas eu nunca me dei ao trabalho de ir atrás, para ser bem sincero, assim, nunca me dei ao trabalho de ir atrás disso exatamente. Mas essas categorias que a gente está vendo, a dureza delas, eu acho que é muito por isso mesmo, porque a parada é bem específica. E essa totalidade, a totalidade é da realidade social, né, também, que é específica, né, é um todo bem pequeno, é um todo específico também, né. A totalidade que o marxismo busca observar é o da realidade social, e não exatamente da nossa vida subjetiva, né, não sei, por exemplo. Não exatamente da riqueza das pequenas relações que a gente pode construir em família, no bairro, em comunidade, aí já iria para um outro canto, eu acredito. E não exatamente nas construções subjetivas que a gente faz da vida para dar conta dela, né, de como ela é, enfim. Falou do professor que achou ruim fazer a festa, se eu entendi bem, era tipo uma festa, né, no fim do curso, que o cara achou ruim e foi embora. Aí, às vezes o cara é gringo também, né, não gosta de socializar, tem essa possibilidade. Se eu entendi bem, ele é gringo, né? Não curte uma socialização e tal, mas essa interpretação direta, né, já que é festa, por que quer fazer mestrado comigo? Isso não é marxismo, isso é um cara que tem as suas questões, eu acredito. Não é exatamente marxismo, ou aplicação do marxismo. Eu não sei se eu cheguei no ponto, para falar a verdade, assim, Diego. Não, chegou sim. A simples tem marxiano, marxista e tem os marcianos também. Tem os stalinistas de Sorocaba. E também tem os cuiabanos, por incrível que pareça. Tem os trotskistas e os stalinistas cuiabanos nesse calor, irmão. Tá 33 graus aqui, 9 da noite, tem uma porrada de gente também tentando fazer. Significar o sentido, acho que é isso, né? Talvez se você foi feliz aí chamando Nietzsche, é uma porrada de gente tentando atribuir sentido, né? A essa coisa aí que a gente chama de vida. Mas fica aí a provocação, né? Eu acho que todo mundo tem um amigo que é marxiano, marxista ou marciano também. Talvez seja isso. Talvez ele fosse um marciano. Marciano tá cheio. Ricardo, pode parar de
de compartilhar. E fala, Rubens. Obrigada, Ricardo, pela ajuda. Eu sei lá o que dá para falar, né? Sei lá. Eu tenho hora que eu penso que faz sentido o que o Diego está falando, né? Se eu conheço um pouquinho, bem pouquinho o Diego, é tipo assim, gente, para de ser tão apocalíptico. A vida é bela. Eu acho que faz algum sentido, Diego, mas... Acho que não seria nem isso, Rubens, porque enquanto cristão eu devo ser bastante apocalíptico e escatológico até, né? Eu falo no sentido, assim, de que há coisas para o belo e para o feio, para o mal e para o bom, que estão, talvez, né? E talvez seja só ingenuidade da minha parte, para além da leitura sociológica, econômica, política e tal. Apesar de ver que tudo faz muito sentido. Tanto é que numa das nossas reuniões, uma das hipóteses que a gente lançou aqui é de que, de alguma forma, todo pensamento científico está tomado pela ideia materialista histórica, que faz muito sentido, né? Quando você para olhar com seriedade o real, para estudar com seriedade o real. Mas eu falo no sentido de, talvez até pelo contexto de produção ali do Marx, havia uma corrente filosófica na França chamada determinismo científico do século XIX, né? O Comte é um dos legatários desse pensamento, e os camaradas tentaram cientificizar por completo o real, dar nome para as coisas, fazer uma espécie de taxonomia, né? Ou talvez seja só esse espírito do tempo revolucionário que se apropriou dessa forma da leitura que ele fez da realidade. Tanto é que eu citei o Bakhtin aqui, dizem que o Bakhtin faz uma leitura marxista da realidade, mas é uma leitura bem particular, bem privada, que muito não dialoga em nada com essa coisa que eu estou criticando aqui, né? Nessa visão mais dura da realidade. Uma parada que me perturba, assim, é que às vezes, em nome de uma revolução, eu vejo pouco afeto. Em nome de defender os pobres e oprimidos, aqueles que passam necessidade de fome, eu vejo pouco afeto. Entendeu? Que parece que é uma fagulha elementar para fazer uma transformação social, que nós aqui, como educadores, queremos, por exemplo. E aí tem outras coisas que eu penso também, que eu acho que não fazem sentido compartilhar agora, é que dentro dessas limitações acontecem coisas assim que são de uma ordem revolucionária, tá ligado? Na semana passada a gente teve, eu nem poderia falar isso aqui porque a gente está sendo gravado, né? A gente teve uma atividade aqui da nossa Secretaria de Educação que levou todos os nossos alunos para o estádio que a gente tem aqui, que é um elefante branco, certo? E aí, galera, vocês imaginam, né? Foi uma peça, né? Uma peça publicitária do governo e tal. Só que o cara estava palestrando lá, eu não curtia, eu peguei 7 alunos e a gente foi dar um rolê no evento. E eu me senti um grande revolucionário, porque ao invés de assistirem as palestras, os alunos me acompanharam num rolê em alguns estandes que tinham lá. Estandes voltados à literatura, por exemplo, entendeu? Então, eu não sei se eu estou sendo feliz nesse exemplo, mas no campo dos afetos, a gente deu um rolê lá, a gente aprendeu de literatura, e a gente construiu, assim, afeto mesmo, que foi bem marcante para todos nós ali, sabe? E aí a gente estava num contexto completamente opressor, assim, cruel. Eu vivo em Cuiabá, no Mato Grosso, galera, entendeu? E a gente não tem nem chance de conversar, de dialogar. A parada é um trator, literalmente, que nos atropela, nos engole. E aí eu fui obrigado, tava lá na parada, fui obrigado mesmo aí, senão ia rolar, ó. Mas lá a gente conseguiu subverter, entendeu? Aí eu não tô achando que a Revolução Socialista vai chegar com isso. Mas aquelas crianças, elas precisavam de alguma coisa e rolou essa parada ali naquele momento, entendeu? Era o que dava para fazer e tal. E foi da hora pra caramba. E aí eu acho que não foi só uma movência de consciência, de classe, crítica da minha parte. Mas é porque eu gosto deles, entendeu? Gosto, eu vejo. Tem até uma espécie de olhar para o futuro, pensar nos meus filhos, pensar que eles conseguem ser além, entendeu? O que eu penso, Diego, assim, nesse caminho que você está falando, eu reconheço, assim, um pouco da dureza dessa análise sociológica marxista, né? Mas eu penso que eu entendo que ela é necessária, assim, para a gente... Eu acho que o que ele faz é assim, gente,
sai de Nárnia e vem para o mundo real, e o mundo real ele é duro. O mundo real ele é tiro, porrada e bomba. E assim, e aí para você fazer alguma movimentação como essa que você conta que fez, primeiro é necessário ter condições de reconhecer a dureza, para depois pensar numa saída para ela. Eu acho que o que ele faz é isso, é mostrar a dureza, não a dureza por ela mesma, mas para mostrar, olha, é assim, e agora a gente tem que pensar junto em alternativas, aí eu já não acredito em alternativas messiânicas, mas em alternativas capilares mesmo, como essa que você cita o exemplo, entende? Mas assim, eu não penso que não dá para partir dessa compreensão do que está rolando, o que está pegando de fato, assim. Por quê? Até porque, especialmente nos nossos dias, né, a organização da sociedade por essa lógica capitalista neoliberal, ela tem uma habilidade tremenda de mascarar o real, né, e esse mascaramento do real com o objetivo de moer as pessoas, de moer até o limite a todo mundo, né? Então, se você não tem uma percepção clara do que está acontecendo, você não consegue, número um, nem se defender, e número dois, nem ajudar, ainda que poucos em sua volta. Então, é apocalíptico a leitura, mas eu acho que ela é mais necessária ainda hoje do que foi, talvez até na época dele, então não sei. Enfim, a despeito de todas as críticas a ele, né? A ele e aos seguidores dele. Legal isso que você falou aí, né? O problema é o fã-clube, né? Talvez o problema seja no fã-clube mesmo, né? Não sei, enfim. Estamos aqui todos só lucubrando, né? Vamos lucubrar. O Ricardo colocou aqui o que eu fiquei pensando na hora que o Diego estava falando. O Diego fez com o que a Catherine Walsh chama de agrietar. Super necessário. Eu fiquei pensando nisso, né? As brechas, né? As brechas que ele encontrou. E ouvindo o Diego, é muito forte, que eu sinto isso todos os dias quando eu estou na escola, é o amor que a gente tem por aqueles jovens, né? E é real, né? Isso é real. Então, assim, quando você está ali e propõe uma... Agora, o que o Rubens falou é muito... Eu vejo isso muito forte. Se não, a gente não desenvolve uma condição crítica para olhar para essa sociedade, né? E fazer uma análise dela, entender em que lugar que a gente está. Não dá nem para procurar as brechas ou fazer uma revolução, né? Exato, Ana. Se a gente não entende o rolê, você vai achar que não precisa de brecha, porque está tudo bem. É assim mesmo, né? A máquina alienação, funciona desse jeito, né? Tá tudo certo, aí né? eu caio na alienação. Então, assim, eu acho que precisa da dureza, Diego, nesse momento inicial. Eu estou falando assim, nesse momento inicial, do ponto de vista analítico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista discursivo, da linguagem. A gente precisa entender a dureza para, a partir da dureza, a gente começar a aplicar a receita do afeto, que isso nós temos individualmente. Mas sem essa compreensão, eu tenho essa sensação, tá, gente, comigo. Sem essa compreensão, você vive em Nárnia junto com que esse bicho-papão do capitalismo neoliberal quer, né? Nos colocar em Nárnia e nos manter em Nárnia e achar que está tudo funcionando lindamente, né? Então, eu acho que isso é a contribuição do Barbudo, entende? Dizer, olha, não é tudo bonitinho, não. Vocês precisam ficar espertos com o que está rolando, porque tem mais coisa para além, né? Do outro lado da montanha tem mais coisa acontecendo. Enfim, sei lá. Não, eu concordo, e eu fiquei lembrando muito, enquanto lia também, do Paulo Freire, né? Porque é lógico que fica visível, a gente vai aprofundando no Marx, fica visível o quanto ele bebeu dessa fonte também para discutir, né?
Então, mais reforça a importância da educação como um espaço de libertação, né? De emancipação, né? Que na medida em que eu me desenvolvo, né, enquanto um cidadão crítico desse mundo, eu posso estar emancipado, né? Então, a educação entra nesse espaço também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, Ana, mas assim, essa educação enquanto espaço, o espaço que você fala, né, é se a pessoa que é o ator, o agente, se ele tem essa percepção. Eu tenho essa sensação, entendeu? Se ele tem essa percepção. Se não, vai acontecer o que acontece, por exemplo, em vários locais em que você tem um docente que é um grande agressor. Entende? O cara é um grande agressor. Porque ele vive em Nárnia e ele acredita piamente que o posicionamento dele é mundo real, que o mundo real é só aquilo que ele vê. E aí ele é extremamente agressivo nas relações que ele vai forjando ali no espaço, entende? Então, assim, eu acho que é bem complexo. Por isso que eu acho que, não sei, Diego, mas eu acho que o choque de realidade do Barbudo é doído, mas necessário, sabe? Às vezes tem essa impressão. Tá? E Rose ia falar, Rose? Não. Eu estava só complementando. Senão você vai, sem esse lugar crítico, você só vai reproduzindo. Você vai reproduzindo o que o sistema já está constituindo lá, é só uma reprodução. Mas... É por isso que as nossas pesquisas precisam ajudar nessa transformação, né? No sentido de levar reflexão diferente, né? Porque em qualquer lugar você pode continuar só reproduzindo os modelos, né? Que aí a educação não vai ser só educação escola, como a gente conhece, né? Sim. Sistema montado, organizado. Aí a educação vai muito além do que só essas paredes. Sim. Estava pensando aqui acho que dos encontros, esse momento que a gente mais parou nesse silêncio, né, do Arnaldo Antunes, que foi a primeira coisa que existiu, né? E que ninguém escuta muito, né, essa ideia do silêncio, que como toca isso, né, como é pesado a gente poder pensar nesses desconfortos. E aí eu fiquei olhando aqui pro Rubens e lembrando como Karl Marx é um cara lá da Prússia que vira um migrante, né, expulso por pensar essa possibilidade de um mundo para além dessa ideia da exploração, do estorvo, do roubo e do assalto, né, da vida humana. Então, sai da Alemanha, volta à Alemanha, vai à França e depois, dentro de uma economia constituída, ele morre na Inglaterra, mas esse cara ele sai sendo um migrante, né? Ou imigrando nesses espaços, tentando estudar e pensar e conseguir, como diria o próprio Gramsci, né? Conquistar mentes e corações para pensar, falar, olha ali, isso aqui é sério. Tem sedução? Tem a sedução da liberdade, tem a sedução do você construir os seus próprios caminhos, mas nessa individualidade prometida por esse modo de produção e por essa sociedade não é possível. Isso choca, isso é duro, porque como não é possível? Se do outro lado trazendo para a nossa realidade a influência no Tigrinho com 3 milhões no carro. Se tem a Faria Lima lavando dinheiro
de 250 milhões, se tem o cara sabe, da farmácia sonegando 50 bilhões. É uma possibilidade, mas a ideia é que armadilha, né? Que cilada é essa que está colocada de forma muito sedutora. E é sedutor. É. Mas isso não quer dizer que não possa ter poesia. Acho que a poesia ela pode ser cantada, falada, teatralizada, né? Nessa ideia do senso da revolução. Não pode ser aquela coisa dura, mas essa realidade colocada por Marx dentro das categorias como o Vini botou, esse é um dilema. É, esse é um dilema que se coloca para a gente como campo de pesquisa e paradigma, né? Para a gente pensar. E porque dói, né? Veja o nosso silêncio aqui, né? Eu tô olhando os quadradinhos, as caras de todos nós aqui, né? De caraca, o Barbudão pegou a gente do ponto nevrálgico, né? É isso aí. Bom, fazer um corte lacaniano. É o seguinte, gente, ficamos por aqui. Ficamos por aqui hoje. Cada um dorme com essa. É bem curioso como a gente começa todo empolgado e termina todo mundo num estado reflexivo. No estado de oncotoponcovo. É assim que fala, Érica? Oncotoponcovo. Doncossô. Ai, meu Deus. Não, Érica, não faz isso. Não, Érica, não se demite ainda não, que você precisa comprar um iPhone 16. Tem boletos, há boletos. Tem que comprar um iPhone para ficar mais produtiva. Você precisa comprar um iPhone. Ai. Bom, eu acho que quando a gente terminar essa rodada toda, acho que a gente tem que falar agora em como trazer a arte, Débora, para essa dureza toda. A arte no sentido mais amplo do termo, para ver se a gente acalma o coração. Em todo sentido. Queria estar na turma do Diego, na busca dos livros e buscando outros nas brechas pela universidade, pela deriva, talvez. E eu acho que é isso, principalmente não dá com história única, não, né? Marx pode ser muito, muito, muito significativo, mas história única é isso, acho que a gente vai somando, né? Fala em dureza, dói um pouco. É isso, gente. Vou parar de gravar aqui. Só um minuto.